Amados e amadas, vos saúdo com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor José Stanek, pregador do mato, é mais uma mensagem da palavra de Deus. E dessa vez o tema é pecado. É pecado não aceitar a disciplina. Essa é a terceira mensagem nessa linha. É pecado não orar. É pecado os pais não disciplinar os filhos. É pecado não disciplinar os filhos. E essa é a terceira. É pecado não receber a disciplina. Vale para os filhos, vale para todos nós. Biblicamente, é pecado não aceitar a disciplina. Quem não aceita a disciplina é rebelde, mal-mandado, enfim. A disciplina, corrigir, educar, doutrinar. Isso é disciplina. Faz parte da disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é a receber não. Dói, né? Às vezes quando recebemos um não dos pais, do patrão, enfim, de Deus. Deus diz não para nós. Como eu disse na outra mensagem, alguns viraram ateu porque não receberam não dos pais, mas receberam de Deus. Receber não e aceitar. Isso é a disciplina. Certa vez, um moço inteirou 18 anos e falou: pai, o presente que eu quero do meu aniversário de 18 anos, se sentindo de maior, é uma moto. E o pai disse: não. Conhecendo o filho, disse para ele: não. Mas para a infelicidade do moço, do jovem, do rapaz, a sua mãe passou por cima da autoridade do pai, comprou aquela moto e deu o filho. Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. E o filho, a primeira saída, ele pegou a moto na primeira saída, que ele deu com a moto, todo alegre, todo animado, todo bobo. Se enfiou debaixo de um carro e veio a óbito. Então, quando Deus diz não, vamos ver aí vários nãos que Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra. E outros não. A Bíblia está cheia de não. Samuel, não ores mais por Saul, porque eu já o rejeitei. Então, o não faz parte da disciplina. E o rebelde não aceita o não. Principalmente o não de Deus. Moisés ainda insistiu com Deus: mas Senhor, e Deus, não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar e acabou. É pecado o homem, a mulher, não aceitar disciplina. A disciplina de Deus, a disciplina dos pais, a disciplina dos patrões. Então o não faz parte da disciplina. Outra coisa que faz parte da disciplina, que vai acontecer geralmente quando recebemos um não, é a decepção. A decepção é ruim demais, se decepcionar. Necessário. É necessário se decepcionar. Outra coisa que faz parte da disciplina é esperar. Tem gente que não quer esperar, não aceita esperar. Sai atropelando tudo. Então nós vamos ver em alguns textos, alguns provérbios, o que vai acontecer com o rebelde, com aquele crente que quer se comportar como cabrito. Porque nós fomos chamados para sermos ovelhas do Senhor. E a ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue, obedece. Já o cabrito não, o cabrito quer ganhar o mundo, subir os montes e acaba se arrebentando. Como está escrito em Provérbios, o rapaz entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Ninguém pode ficar entregue à própria sorte. Decidir não obedecer os pais, as autoridades, é pecado. Tem que obedecer. Tem que seguir doutrinas, normas, regras, preceitos e mandamentos. Por que existe a placa de limite de velocidade? Para te coagir? Para me coagir? Para tirar a minha liberdade? Não, não é para tirar a minha liberdade, é para me proteger. Porque naquele lugar já houve alguns acidentes, algumas mortes. Então tem a placa de limite de velocidade. Não ultrapasse. Lá está 100 km. Pronto,
É para te proteger. É para me proteger. As regras, a disciplina, as normas, é para nos proteger. Só que o ser humano, ele é tendente, nós gostamos de libertinagem, não é liberdade, porque livre nós somos. É libertinagem. E é pecado. É pecado. É pecado não aceitar disciplinas, normas, regras, preceitos. Quais são as instituições mais respeitadas nesse país? O Exército. Por quê? Tem normas, preceitos e tem disciplina. Tem disciplina. Se romper, é disciplinado. Então, na outra mensagem, é pecado os pais não disciplinar os filhos. Os pais, E nessa, é pecado não aceitar a disciplina. Vamos lá alguns textos bíblicos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela forem exercitados. Hebreus 12, 1. O momento é amargo, mas depois produz fruto de justiça e paz. É a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos ver o sinônimo dessa palavra insensatos, que despreza a disciplina, que é uma sabedoria, aceitar a disciplina. Vamos ver o sinônimo. Então, palavras semelhantes de insensatos. Olha só, eu anotei aqui, demente. Então, desprezar a disciplina, demente, maluco, alienado, louco, insano, doido, desmiolado, irresponsável, imprudente, impulsivo, irrefletido, não parou para pensar, tolo, delirante, a pessoa que não recebe a disciplina. Isso aí é ser insensato, demente, maluco, alienado, louco, doido, desmiolado, irresponsável. Quem não recebe a disciplina, quem avança o sinal, quem não segue regras, normas, preceitos, mandamentos. Deus passou para o povo de Israel as regras, os preceitos, os mandamentos e também a justiça. Deuteronômio 28, castigos por desobediência. Aí tem as punições, tem a multa. O anjo do Senhor, ele está conosco para nos abençoar, mas também para nos ferir, para nos punir. O apóstolo Paulo diz em relação a ceia, por isso há entre vós muitos doentes, enfermos e muitos que já dormem. Disciplina. Eu castigo e açoito todos os quanto eu amo, diz o Senhor. É pecado não aceitar ser disciplinado. Quem é você? Quem sou eu? Para não estar embaixo de autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Todo aquele que ama a disciplina, Provérbios 12, 1, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Gente, orgulho é uma coisa terrível. Tem gente que não gosta de ser chamada atenção. Não erra, é perfeito. Tolo. Não, tolo é uma tola. É claro, elogia. Elogia a pessoa no público. Oh, fulano é uma benção. Mas chamar atenção é no privado. Também compete sabedoria e prudência de quem vai chamar atenção. Precisamos respeitar os nossos filhos, os nossos funcionários, pastores, as suas ovelhas. Precisamos respeitar. Então elogia no público, chama atenção no privado, chama no cantinho, ninguém está perto, ó. É isso. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza, na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento
honroso. É a Bíblia. Não aceitar a disciplina é pecado. Esse é o tema. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente. O que endurece o coração para não aceitar a disciplina, a repreensão, virá cair no mal. Feliz é o homem que teme o Senhor continuamente. E temer a Deus é o quê? O que é temer a Deus? É temer os pais, as autoridades constituídas sobre nós na terra, os patrões, encarregados, líderes. Isso é temer a Deus. Como é que você vai temer a Deus se é rebelde aos pais? Lá no livro do profeta Samuel tem um princípio de autoridade. Primeiro, o garoto, ele vai a Eli. Deus chama Samuel, não sei se na voz de Eli, mas dificilmente o homem vai ouvir a voz de Deus se ele não atende os pais. Se é rebelde com os pais, como vai ouvir a voz de Deus? Como os filhos de Eli não ouviram. Eram sacerdotes. Deus os rejeitou. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram constituídas por Ele e estabelecidas. Então tudo que está sobre você, sobre mim, ainda que seja para o nosso mal de autoridade, ainda que seja aquele encarregado, aquele patrão, que pega no teu pé, que te humilha, foi constituído por Deus. E às vezes você precisa disso, eu preciso disso, porque Deus quer trabalhar o nosso caráter, quer nos dar estrutura, como Ele permitiu Faraó humilhar o povo de Israel. Deus quer te dar estrutura, me dar estrutura. Portanto, agora vai para os rebeldes, que não obedece pai e mãe, que não obedece o encarregado, que não obedece o patrão, o líder, que já se sente dono da empresa, que acha que é insubstituível. Deus vai colocar outro no seu lugar. Temos aí na Bíblia a história de Vasti, a grande rainha, que não se submeteu à autoridade do rei, do seu marido, foi substituída. Deus vai te substituir. Olha o que está escrito aqui, no versículo 2, Romanos 13. Eu li o 1, agora vou ler os 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Se rebela, rebelde contra os pais, contra os líderes, trazem condenação sobre si mesmos. Que condenação é essa? Eu não sei. Deus sabe. Então, amados, você querendo ou não, toda autoridade que está sobre você, seja um líder na igreja, um professor de classe, seja lá quem for, Deus estabeleceu. Ah, não, foi apontado, foi escolhido. Foi as urnas que escolheu o governo. Não, foi Deus. Ou você não acredita nisso aqui, ou nós não acreditamos nisso aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E se não se submeter, traz condenação sobre si. É o que a palavra de Deus está dizendo. É pecado não aceitar a disciplina. Servir a Deus é servir aos homens. Você sabia disso? Não tem como servir a Deus sem servir aos homens. Me prova aí se existe como servir a Deus se você é rebelde contra os seus pais, contra os seus líderes. Não há possibilidade nenhuma de servir a Deus sem servir aos homens. O próprio Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele disse: Filho do homem veio para servir e não para ser
servido. É isso. Não existe possibilidade de servir a Deus sendo rebelde, não aceitando disciplina. Não existe essa possibilidade. Para fechar aqui, aos Efésios 6, 5 e 6. Vós servos, esse texto que me serve de base para dizer, servir a Deus é servir aos homens. Vós servos, todos nós somos servos. O líder, ele é servo de todos. Vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus, que nós sejamos servos. Nossa tendência é querer passar quem está lá na frente, não é? É. Mas a essência do Evangelho é você voltar e servir, ajudar quem vem lá atrás. E para fechar, Provérbios 29, 1 é muito forte. Aí fecha, chamando nós mais a responsabilidade nessa mensagem. A minha responsabilidade, então, está chamando demais. Olha só o que diz Provérbios 29, 1, fechando essa mensagem. O homem, que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, e de repente será destruído, sem que haja remédio. Meu Deus, aí é forte. O homem que não aceita disciplina, agora é eu que estou falando. O homem que não aceita disciplina, de repente será destruído sem que haja remédio. E o que faz o homem não aceitar a disciplina? A soberba. Amados, eu vejo tanta gente enrolada. E eu recordo a história de Naamã. Ele veio pensando assim, o profeta vai sair, vai me receber, vai impor as mãos sobre mim, vai fazer um ritual lá, e vai orar ao seu Deus, e eu vou ser curado. Ele veio pensando assim, ele fala. Mas Deus deu para ele uma ordem fácil. O profeta falou, vou receber ele. Falou para o rei de Israel, eu vou receber, não se preocupa não, o rei ficou com medo. Eu vou receber ele e vai ver que tem Deus em Israel. Mas chegou na hora, o profeta, Deus mudou. Deus mandou recado, vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele veio com esse pensamento, vai ser assim, 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 assim. Nem tudo nessa vida vai atender o teu e o meu orgulho. Não atendeu, Deus não atendeu o orgulho dele. O patrão não está atendendo o seu orgulho. O patrão te botou em disciplina. Ele deu uma disciplina de Deus para Naamã. Mandou recado, vai, mergulha no Jordão. E ele fica bravo, irado. Poxa! Eu sou o chefe do exército da Síria. Israel, certamente dominado pela Síria. O rei com medo. Mergulha 7 vezes no Jordão. E ele sai bravo, irado, por aquela disciplina que ia curar ele. Aceitar o não da sua esposa, do seu marido, do seu patrão. Quem disse que você não pode aceitar a decepção? É o Satanás que diz que nós não podemos aceitar a decepção. Não podemos aceitar o não. Não podemos esperar. Aí ele, não e não. Até o rio Arbana, Farpá, são rios limpos, em Damasco. E me manda mergulhar nesse rio sujo. Não vou não. Não. Querem fazer eu de palhaço.
Às vezes é a tua situação. Aí. Mas esse mergulho pode te curar. Aleluia. Esse mergulho, eu vejo tanta gente, um mergulho tão fácil, mas o orgulho, ele é dominado pelo orgulho. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína. Aí vem um servo: meu senhor, o servo abre os olhos dele. Se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, às vezes o que o teu patrão te pediu, o que o teu pastor te pediu, o que os teus pais te pediu, uma coisa tão fácil de fazer, que vai te curar. Aí ele dá ouvido ao servo. Eu tô agora na instrumentalidade desse servo, tentando abrir os seus olhos. É tão simples, tão fácil, dá um mergulho. Ali não tinha ninguém na beira daquele rio para zombar de Naamã. Tinha não. Era só ele dar 7 mergulhos, uma coisa tão simples. Ele é fácil. Vou lá mergulhar. Mergulhou e ficou curado. Talvez você já disse tanto não. Já perdeu tanta oportunidade, tantas portas que você fechou, porque não atendia o teu orgulho. Porque você é rebelde, não aceita a disciplina, não aceita as normas, os mandamentos, os conceitos. E está por aí, vagando. Essa mensagem é de despertamento. Mergulha. Mergulha e você vai ser curado, vai ser curada desse orgulho que está te destruindo. Esse conceito seu de liberdade, de você fazer o que quer, está por fora. Todos nós viemos a esse mundo para servir, para ser servo. Servir a Deus é servir o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem, se Ele assim nos permitir. E é pecado não aceitar a disciplina.